Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. No episódio de hoje, a gente vai fazer aquele quadro que a gente tanto gosta de fazer e que vocês, pelo visto, também gostam de ouvir, em que a gente lê histórias que vocês mandam pra gente sobre o tema e sobre a questão e o perrengue que for. É importante falar, gente, que essas histórias, elas são anônimas. Então, se tem nome, a gente troca. E se não tem necessidade de falar o nome, assim, a gente nem fala, na verdade. Porque a intenção não é expor ninguém, não é machucar ninguém. Realmente, essas histórias são anônimas. E as pessoas que mandam as histórias sabem, né? Que estão mandando pra aparecer aqui no episódio. Então, se tem alguma informação que pode comprometer, de certa forma, a pessoa que mandou a história ou alguém na história, a gente faz questão de ou não falar ou mudar, sempre pra focar na anonimidade. E o que a gente faz nesse episódio, né? A gente geralmente junta histórias similares com um tema, né? Que norteie, para não ficar uma coisa totalmente aleatória. Então, se você quiser mandar sua história aqui pro Psicologia Sincera pra gente poder comentar, se tiver com alguma questão, que você estiver precisando de alguma ajuda, vocês podem mandar a história pra gente no nosso e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com ou lá no nosso Instagram, que é @podcastpsicologiasincera. A gente tá sempre aceitando história do tema que for. Às vezes a gente pede, né, de algum tema específico, se a gente tá pensando em algum episódio com algum tema específico, né? Mas é isso, é só mandar pra gente lá no e-mail ou no Instagram. E o tema do episódio de hoje é um queridinho, claramente, de vocês e da gente também, que é a relação com os pais. Nós recebemos 2 histórias com esse tema, né, que norteia, e a gente achou que valia super a pena a gente comentar aqui pra vocês, porque, mais uma vez, claramente, é aí um tema que vocês gostam que a gente fale, né? Família, relação com os pais e tudo isso. Então, pra começar, a Ana Tereza vai ler a primeira história pra vocês, pra gente começar a comentar. E aí, gente, a gente sabe aí que vocês gostam bastante de tema de família, né? Porque todo mundo tem problema com a sua família. Então, vamos lá com a primeira história. Oi meninas, amo ouvir o podcast de vocês porque amo psicologia. Comecei a ouvir há pouco tempo e já estou amando o conteúdo. Não sei se já foi esse tema de algum dos episódios, mas gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre pais protetores. O que eu deveria fazer no papel de filha? Às vezes sou questionada por não ter experiência de vida e não buscar por ela. Tenho medo de não saber enfrentar algumas fases da vida. Isso é normal? Por conta da pandemia, de ter que ficar em casa, isso meio que pilhou a minha cabeça. Obrigada por lerem o meu drama. Adorei esse obrigada por lerem meu drama. Sim. Já fiquei um pouco assim, com o coração apertado, como sempre, quando a pessoa fala de ter pilhado a cabeça na pandemia, né? Que acaba que, principalmente, eu acho que o pessoal mais novo acabou sendo muito prejudicado por conta de ficar na pandemia, porque é uma época que a gente está socializando mais, que a gente está se desenvolvendo, até a família está se desenvolvendo. A gente tem um episódio aqui chamado Será que sua família está amadurecendo? Se eu não me engano, eu acho que eu falei o nome do episódio certo. Que a gente fala, né, sobre as fases de mudança, e eu acho que a pandemia, assim, mudou. Eu acho que não dificultou, mas mudou essas fases um pouco de mudança. Com certeza, né? Porque, assim, eu não sei se é o caso, mas eu fiquei com uma impressão, pelo que o ouvinte descreveu, né? De que ela ou tá na adolescência, ou, assim, final da adolescência, início da vida jovem adulta, alguma coisa por aí. E essa é uma fase realmente, né, da gente explorar, da gente ter experiência, da gente fazer coisas. Então, eu não consigo imaginar como é que deve estar sendo pra galera que tá nessa fase, né, de explorar a vida, de ter experiências, de ter que ter isso limitado, né, por conta da pandemia. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que a ouvinte comentou de pais protetores, né? E eu achei interessante que você usou o termo protetores. Eu não sei se era esse o termo mesmo que você queria usar ou se seria super protetores, porque assim, super proteção ou proteção dos pais é um tema delicado, porque o papel dos pais é proteger os filhos, né? De certa forma, assim, é dar limite, é dar contorno para a vida dos filhos. E não existe muito bem um manual que orienta o que é de mais ou o que é de menos.
Então acaba que a questão da proteção fica muito a critério de cada um. E a forma como os pais criam os seus filhos está diretamente relacionada com a criação que esses pais tiveram, com as vivências deles. O que formam as crenças deles sobre o mundo, né? Por exemplo, se um dos dois ou os dois teve alguma vivência, sei lá, traumática de violência, provavelmente eles vão acabar tendo uma visão de que o mundo é muito perigoso e podem acabar, nessa função deles de proteger, né? Podem acabar super protegendo. Só que um dado importante sobre isso de superproteção é que os adolescentes estão cada vez mais inseguros, ansiosos e depressivos. E já existem estudos que confirmam que essas são algumas consequências do excesso de proteção dos pais. Onde esses pais, por exemplo, vão monitorar os filhos, não dão espaço para esses filhos desenvolverem autonomia, projetam seus próprios medos nos filhos. A intenção é boa, é ótima, claro, né? É cuidar, é proteger, como eu falei, esse é um papel dos pais. Mas é importante a gente pensar também nessa dose da proteção e na mensagem implícita que isso pode acabar passando para os filhos. Que muitas vezes é uma mensagem que leva a uma sensação de incapacidade, honestamente, assim, de lidar com as dificuldades, né? De se virar, de lidar com frustrações sem a ajuda desses pais super protetores e que, gente, geralmente são controladores também. Eu achei muito bom que a ouvinte trouxe que ela é questionada por não ter experiência de vida e questionada por não buscar. E aí eu já fiquei com uma pulguinha atrás da orelha pensando assim, tá, mas se ela for buscar essa experiência de vida, os pais vão deixar? Os pais falam que ela não tem experiência de vida. Tá bem, mas aí eles deixam essa filha ter experiência de vida? Como foi que eles resolveram, né, e aprenderam a resolver as questões da vida deles? Foram experimentando. Exatamente, perfeito, Ana Teresa. Até me identifiquei, assim, com a ouvinte, porque eu não sei se vocês aí que estão maratonando o podcast já pegaram essa ideia. Eu cheguei a comentar em algum dos episódios que eu tive, né, pais que foram e ainda são super protetores. E isso é uma coisa que eu ouvia muito, né? Porque é muito comum os pais, eles falarem que eles criam os filhos pro mundo. E tem pais que falam isso, que realmente criam os filhos pro mundo. Mas tem pais que falam isso. Só por falar. Mas, falam só por falar ou criam. Eu lembro que uma das minhas psicólogas falou assim, quando eu compartilhei essa frase, ela falou: criam os filhos pro mundo deles, né? Nossa, achei muito bom. Anota aí pra gente poder falar pros nossos clientes. Isso eu anotei assim, pra levar pra vida. Porque realmente, é muito paradoxal, porque muitas vezes os pais, eles não confiam na capacidade dos filhos de resolverem os próprios problemas, mas aí eles resolvem por conta disso os problemas dos filhos, e aí nisso não dão espaço para os filhos resolverem os próprios problemas, e aí os filhos não vão aprender a resolver, aí gera insegurança. Então, assim, gente, é um ciclo vicioso muito complicado mesmo, assim, sabe? E aí eu não sei qual é a sua idade, ouvinte, porque isso assim, certamente influencia o seu papel, né? Como a Ana Teresa estava falando, cada fase do nosso desenvolvimento tem as suas particularidades. Por exemplo, na adolescência, geralmente tem muita tensão em casa, porque é um momento onde a gente está se descobrindo. É na adolescência que a gente geralmente começa a se opor aos nossos pais, questionar algumas coisas que a gente foi ensinado, discordar de algumas coisas e concordar com outras, e tá tudo bem. Isso tudo faz parte da adolescência. De novo, não tô falando da minha cabeça não, gente. Isso é estudo e teorias que existem para explicar, né, e para falar do nosso desenvolvimento. Então, isso que eu tô falando da adolescência faz parte. Esse período que é considerado chato, né, do adolescente, é muito importante, na verdade, porque é um período de justamente começar esse processo de autodescoberta e de diferenciação dos pais. E, pasme, diferenciação pode parecer uma coisa horrível, né? Ai, meu Deus, meu filho vai se diferenciar de mim? Sim, é muito importante e saudável a gente se diferenciar. Não significa que se diferenciar quer dizer que seu filho ou que você, né, adolescente ou jovem adulto, vai estar totalmente afastado dos seus pais ou vai fazer um movimento para conscientemente, não, porque eu quero ser diferente. Não, não é nesse sentido, mas é porque pra gente poder entender quem a gente a gente tem que poder olhar em volta e pensar: ah, não, isso aqui faz sentido pra mim. Ah, não, isso aqui não faz sentido pra mim. Isso é se diferenciar. Até concordar
às vezes, é se diferenciar. Mas concordar depois de refletir, depois de pensar. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Isso tudo faz parte desse processo de diferenciação. E que começa e está muito forte na adolescência. Então, eu diria que seu papel de filha, né, para o ouvinte que mandou, é ir experimentando mesmo o mundo aos poucos, conforme faz sentido para você. Claro, sempre tomando cuidado, gente. Eu sei que a gente está numa pandemia, né? E não só o cuidado da pandemia, mas o cuidado do mundo no geral. Não tô aqui incentivando você a ser rebelde, sair quebrando pau e transgredindo, não. Mas, ao mesmo tempo, não se embotar do mundo, né? Porque faz parte de um processo saudável de crescimento a gente ir explorando e ir desenvolvendo os nossos próprios recursos. O que é muito importante, a gente só consegue na prática, né? A Ana Luísa falou do seu papel, né? E a primeira coisa que me veio à cabeça o seu papel é questionar certas coisas que você não concorda com seus pais. Isso não quer dizer que você vai ser desrespeitosa, mas é um seu processo de você entender quem você é no mundo. Porque quando você é criança, os seus pais são as suas opiniões, os seus pais são sua visão de mundo. Mas agora você vai ter a sua visão de mundo, você vai ter as suas opiniões. Isso pode assustar um pouco seus pais, até se forem opiniões diferentes das dele. Mas eu acho que é importante você começar a entender quem você é, porque quando a gente começa a envelhecer, que a gente entende quem a gente é, e a gente é diferente da nossa família, a gente somos pessoas, né? Como a Ana Luísa falou, o processo de individualização é você ser um indivíduo, você não é a extensão dos seus pais. Exatamente. Muito bom, inclusive, a Ana Teresa falar isso, porque eu falei o termo diferenciação, porque é um conceito mesmo. Mas um outro conceito que na verdade é o mesmo, né? São nomes diferentes para a mesma coisa, é individualização. E eu acho que, inclusive, esse é um nome melhor do que diferenciação, parando para pensar, porque eu acho que fica mais claro, né, do que a gente está falando, que é realmente de você se tornar um indivíduo próprio, né? Sobre essa coisa de você falou que você não busca, né? Aí, assim, aqui também me deu um alerta, assim, uma pulguinha atrás da orelha, porque eu não entendi se você não busca realmente só pela questão dos seus pais, ou se você tem alguma questão sua na qual você acaba não buscando por essa experiência de vida, né? Esse é um ponto que eu acho importante. E aí eu coloquei aqui, você não tem porque seus pais são muito protetores ou de fato você não busca? E se é você, o que te faz não buscar essa experiência, né? Eu acho que uma dica que a gente pode ter é que ela fala, tenho medo de não saber enfrentar algumas fases da vida. E o que acontece quando a gente tem pais super protetores? Os nossos pais, indiretamente, inconscientemente, não fazem isso, gente, na intenção, mas eles ensinam que o mundo é perigoso pra gente. E que a gente não dá conta de lidar com as coisas. Porque você vai lá, você é criança e seus pais têm que resolver as coisas pra você. Depois que você vai crescendo, você vai ter que resolver certas coisas. Só que aí seus pais meio que viram pra você e falam, não, isso daqui é tão perigoso que eu vou resolver porque eu tenho mais experiência. Não, mas isso daqui eu entendo mais, então eu vou fazer. Então, indiretamente, você vai entendendo que isso daí é tão perigoso, isso daí pode ser tão prejudicial que os meus pais precisaram resolver isso pra mim. Uhum. E aí, como você também não tem espaço para experimentar, já que seus pais estão sempre resolvendo tudo, você começa a achar que você não dá conta, porque você nunca experimentou. Exatamente, é isso que eu ia falar. Acaba ativando ou criando, melhor, né, duas crenças, né? Uma que é o mundo é perigoso e outra que é eu não sou capaz de lidar. E é a mistura perfeita, realmente. Para transtorno de ansiedade. Exatamente, exatamente. Eu e a Ana Teresa experts em falar sobre isso de experiência própria, né? Mas é isso, assim. Mas uma coisa que eu queria falar para o ouvinte, ela falou, né, que perguntou se é normal ter esse medo. E olha, eu pessoalmente vou falar que é normal. Eu acho que faz parte, assim. É mais do que normal ter medo de não saber enfrentar algumas fases da vida, né? Claro que tem pessoas mais ou menos inseguras em relação a isso. E tem fases que também que nos dão mais ou menos medo, né? Mas eu acho que é mais que normal a gente sentir medo e não se sentir preparado para algumas fases da vida, né? Tem coisas que dá pra gente ir fazendo para ir se preparando e amadurecendo para lidar melhor com as fases, mas eu vou falar, eu acho que tem coisas, tem fases, tem momentos que é só na hora do vamos ver mesmo, assim. É aquele famoso, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que mudanças não tem como não ter medo, né? Eu acho que você só cresce se você sai da sua zona de conforto. Então, se você tá na sua zona de conforto, você não vai amadurecer. Faz sentido você ter medo, assim, mudar dá medo. E nós, sendo psicólogas, né, nós sempre vamos acolher a sua emoção, porque a sua emoção nunca é errada. A sua emoção, a gente tem um episódio também sobre emoções,
que é para o que serve as nossas emoções, que a gente fala que as emoções elas estão enviando uma mensagem e a gente precisa entender qual é essa mensagem para a gente poder saber cuidar da gente mesmo. Exatamente. E você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a questão da zona de conforto, né? Que assim, o medo existe, ele faz parte. E muitas vezes não tem como a gente simplesmente retirar esse medo, né? Mas eu fiquei pensando assim, que tudo bem acolher o medo, aceitar o medo, mas a gente tem possibilidades de ações, né? Escolhas diante das situações. Então a gente pode estar com medo, por exemplo, de sair da zona de conforto ou de ter uma experiência nova. Toda escolha vai ter um preço. Então, escolher ficar na zona de conforto vai ter um preço. Às vezes, o seu medo vai estar mais tranquilo, vai estar mais, assim, um pouquinho mais tranquilo de você lidar, vai estar um pouquinho mais baixo na zona de conforto, mas aí você vai estar pagando um preço. Que você vai estar deixando de viver experiências que, por exemplo, vão te acrescentar, você vai amadurecer e, né, que vão te ajudando a ir se desenvolvendo. Mas esse é um preço que você pagaria. E o preço que você poderia pagar escolhendo, por exemplo, sair nem que seja um pouquinho da sua zona de conforto, é você ter que sustentar um pouquinho esse medo por um tempo. Então, assim, independente da escolha, sempre vai ter um preço. E tudo é válido, gente, porque, assim, é muito fácil de falar, mas na hora do vamos ver, realmente é difícil. Mas, de novo, faz parte. O medo faz parte, a gente não escolhe o que a gente sente. A Ana Teresa falou brilhantemente. Nossas emoções, elas estão ali para nos falar alguma coisa, né? Mas também é importante a gente ter isso em mente do o que significa ficar na zona de conforto, o que significa sair da zona de conforto e os preços que a gente paga para cada uma dessas coisas. Eu acho que dessa história, que ela foi mais curtinha, eu acho que o que eu consegui destrinchar, assim, do que foi falado, eu acho que eu já dei as minhas considerações. É isso, então, bora de segunda história? Olá, gostaria de dividir um pouco da minha história. Tenho 28 anos e desde cedo procurei parceiros mais velhos para sair de casa, pois a minha família e casa não eram um lugar acolhedor e feliz. Meu pai batia na minha mãe e a minha mãe era ausente e nem um pouco amorosa. Hoje eu sou independente, tenho um emprego bom e moro com um parceiro incrível. Porém, meu relacionamento com a minha mãe vive em ciclos viciosos de brigas enormes e períodos tranquilos. Depois de muita terapia e autorreflexão, eu entendo que desde cedo houve uma ruptura no nosso relacionamento devido à ausência dela, que vivia trabalhando ou com meu pai e deixava os filhos, eu e meus irmãos, na casa da minha avó ou da minha tia. Além disso, depois da separação dela com meu pai, nós começamos a visitar o meu pai e gostávamos dessas visitas. Nós gostávamos da liberdade que ele nos dava e nos dávamos bem com a personalidade dele e da então madrasta. Ao ver isso, minha mãe jogou uma bomba para mim, dizendo que eu não era filha dele e que eu tinha, na verdade, nascido de um caso que ela teve. Ela me fez prometer que não contaria para ele. Hoje eu entendo que essa ação dela foi para me afastar dele, mas a reação foi inversa. Acabou criando uma barreira com ela e aí o nosso relacionamento acabou de vez. Aconteceram outras coisas que agravaram nossa relação, quando, por exemplo, eu quis contar para o meu pai a verdade por vergonha e estar cansada de mentir, e ela inventou que eu tinha sido fruto de um estupro e não um caso como ela havia dito antes. Enfim, não sei como consertar, se há essa possibilidade em nosso relacionamento. E por mais que eu tente não me importar com brigas e esse afastamento natural, não consigo. Me sinto presa em um ciclo de culpa e raiva que, obviamente, impacta todos os aspectos da minha vida. Caramba, muita coisa, né? A mãe dela, dessa ouvinte, é uma pessoa claramente que tem as questões psicológicas dela, provavelmente não tratadas, não resolvidas, e que acaba esbarrando tudo para cima da ouvinte. O que acontece, né? Geralmente, assim, por isso que eu incentivo tanto as pessoas de irem fazer suas terapias. Porque acaba que quando a gente não tá muito bem resolvido, eu não gosto de, a gente tá bem resolvido, mas assim, quando a gente não tá muito saudável, psicologicamente, emocionalmente falando, tem muito mais chance realmente disso acabar transbordando, né, para as nossas relações. E é muito complicado, porque ninguém é responsável, né, pelas nossas questões. E me parece que foi isso que aconteceu com a mãe dessa ouvinte, né? E ela falou que é um ciclo, né, de raiva e culpa. E eu imagino, assim, quão difícil deve ser. Porque a culpa, ela vem muito, né, do que a sociedade espera da gente e a gente não tá cumprindo. E aí eu fiquei pensando, assim, provavelmente essa ouvinte não deve estar cumprindo o papel de boa filha que ela tem na cabeça dela. É. E aí eu já queria trazer, assim, como questionamento, o que é ser uma boa filha? A boa filha é aquela que tá com a mãe independente do que a mãe faz com ela? Não sei. Talvez pra você seja, mas
pra mim não é o conceito de boa filha. Até porque, pra eu ser uma boa filha, eu não posso passar por cima de mim mesma. Exatamente. Então eu entendo, assim, ter raiva, porque a raiva também é um sentimento que a gente sente quando a gente tá se sentindo desrespeitado e que as pessoas estão ultrapassando o nosso limite, e claramente sua mãe tá ultrapassando vários limites seus. E não tá te respeitando, não respeitou a relação que você tem com seu pai, não respeitou uma série de coisas na sua vida. Então, a raiva faz muito sentido estar presente e a culpa também, porque você fala que você ainda fica abalada por essa relação. E aí eu também fiquei me perguntando, tem como a gente não se sentir abalado por uma relação que a gente tem com os nossos pais? Porque eu acho que a gente não é a prova de bala a eles, assim. Pode ser que essa relação tenha um impacto menor na nossa vida, mas isso não quer dizer que a gente não vai sentir nunca nada. A gente vai estar, assim, totalmente apático, né? Sem sentimentos em relação aos nossos pais. Exatamente. Eu acho que quando a gente, por exemplo, toma uma atitude de se preservar, né? Então, por exemplo, se afastar dos pais ou se afastar das relações que nos fazem mal e coisas do tipo. Eu não sei se é o caso do ouvinte, não sei se é o caso de alguém que está ouvindo, mas certamente já foi o meu, de achar que, por exemplo, se eu me afastar, quer dizer que eu não me importo mais. Ou quer dizer que necessariamente não me afeta mais. E é importante a gente também não ir para esse outro lado, né? Para esse outro extremo. Porque acaba sendo só mais uma cobrança, né? E muitas vezes culpa, que ela até falou que sente, vem muitas vezes de uma cobrança. Então, o que você menos precisa nesse momento é mais uma cobrança. Então, faz parte se sentir triste, faz parte se sentir mal. É muito, assim, faz muito sentido. Eu lembro que a Ana Teresa uma vez falou, não vou lembrar exatamente do conceito, mas foi alguma coisa relacionada ao contexto da emoção. Coerência emocional. Exatamente, coerência emocional. Que, me corrija se eu estiver errada, Ana Teresa, mas é basicamente quando o que a gente está sentindo está coerente com o contexto do que a gente está vivendo, né? E me parece que, estrelinhas pra Ana Luísa. Viu? Estrelinha, 5 estrelinhas pra Ana Luísa. E me parece que tá muito coerente, né? Você sentir raiva, por exemplo, você se sentir mal no contexto que você tá. A única questão é, a gente pode, né, e deve ou não, enfim, se sentir mal. A gente tem todo o direito de se sentir mal, de ficar triste e afetado por uma situação, mas é muito importante a gente estar atento realmente se, por exemplo, a nossa vida está girando em torno disso, né? Por isso que é importante a questão dos limites, de uma certa autopreservação, para que você fique mal, mas que sua vida não seja dominada por isso também, né? Porque, mais uma vez, como a Ana Teresa falou, é você e você mesma. Você tem que estar em primeiro lugar, né? Nossos pais, teoricamente, estariam num lugar importante na nossa vida, mas, cara, se amanhã eles morrerem ou alguma coisa acontecer, quem tá aqui no mundo é você. Então, é importante, né, a gente viver pela nossa referência, a partir de nós, né? E uma coisa que eu tava vendo aqui, na verdade, que tinha passado batido, foi a questão de que o pai dela batia na mãe, né? Então, assim, claramente, quando a gente fala dessa mãe, gente, a gente não tá falando também de, ai, nossa, ela é a grande culpada de tudo, ela é problemática e ponto, acabou. Não, porque tudo tem um contexto, as coisas não são tão preto e branco e tão rasas assim, né? Claramente, essa mãe tem aí também toda uma vida e toda uma vivência muito complicada, que, como eu falei, como a Ana Teresa também falou, acabou transbordando, né? Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que a gente não é quem a gente é por acaso. E por isso que eu achei super legal, assim, de você falar que você entende a sua relação da sua mãe de uma perspectiva de história de vida. Porque muitas vezes a gente isola, né? Minha relação com a minha mãe é assim nesse momento. Mas não, teve uma história para sua mãe ser quem ela é, teve uma história para vocês terem o relacionamento que vocês têm, e teve uma história para você ser quem você é. E isso tudo está interconectado. Então, assim, você fala que sua mãe, não sei, por falta de disponibilidade emocional, de tempo, não conseguiu criar esse vínculo com você quando você era mais nova. E assim, eu acho que alguns pais não prestam tanta atenção, né, que essa fase da infância é muito importante para gerar a conexão com o filho. E uma coisa que eu acho que a gente já falou nesse podcast antes, né? É que, gente, muitas vezes, eu arriscaria dizer que a maioria dos pais e mães e pessoas que têm filhos, realmente, tem muitas pessoas, não vou falar a maioria não, mas tem muitas pessoas que têm filhos sem a disponibilidade emocional, né, para isso.
E tudo bem, assim, faz parte, nem todo mundo tem essa disponibilidade, mas eu acho que às vezes acaba que realmente muitas pessoas têm filhos sem se dar conta da disponibilidade que eles precisam dar e sem realmente ter, porque isso tudo tem a ver com as nossas vivências, né? Só que é muito triste a gente pensar nisso, porque acaba que muitas vezes quem lida com as consequências são os filhos. E muito provavelmente, por exemplo, no caso dos seus pais, talvez pode ter acontecido a mesma coisa com eles, né? Eu não sei como é que foi a história deles com os pais deles, mas às vezes eles têm uma certa indisponibilidade porque os pais deles eram indisponíveis. Então, gente, isso tudo é todo um ciclo, né, geracional que vai acontecendo nas famílias. Mas acho que a gente tá falando isso realmente pra te acolher, ouvinte, e você saber que não é culpa sua que a relação com a sua mãe é assim, né? Tem todo um contexto, realmente. Tá tudo bem você querer se afastar, mas também tá tudo bem você ficar triste com esse afastamento. Com certeza. Eu faço das palavras da Ana Luísa as minhas. Que eu acho que outro ponto também muito interessante dessa história é você falar que desde cedo procurou parceiros mais velhos para sair de casa. Uhum. Isso eu achei interessante, assim. Eu já te considero uma pessoa, assim, bem ciente dos seus problemas, da origem dos seus problemas, até pelo jeito que você narrou a história. Mas eu achei super interessante, assim, de você falar que pra você uma forma de saída, né, dessa situação era se relacionar com homens mais velhos. E aí, já que você é um pouco mais ciente, assim, a minha pergunta que eu gostaria de fazer é se essa procura por parceiros mais velhos era só pra tentar suprir essa necessidade de sair de casa ou você realmente gostava de se relacionar com essas pessoas? E pensei em outra coisa. A gente tá falando de disponibilidade emocional. Eu fiquei pensando se essa procura foi só para sair de casa ou se também foi uma busca justamente dessa disponibilidade emocional que ela não tinha recebido ou não estava recebendo, né, dos pais. E tem algumas pessoas, assim, que a gente, como psicóloga, a gente meio que vê que você... É porque eu não gosto de usar essa expressão, mas assim, a gente meio que casa com os pais. Sim. Pra gente receber o carinho e o cuidado que a gente não recebeu pelos nossos pais, então a gente procura por outras vias. Não acho errado a gente procurar por outras vias, mas a gente tem que ver se o que está sustentando a relação é esse relacionamento amoroso, né? É essa relação mais paternal e maternal ou é a vontade de estar com a pessoa? Exatamente. Eu acho que o mais importante, na verdade, é a gente estar consciente disso, né? Porque eu falo muito disso, na verdade, até muito pautado na Gestalt terapia, que um dos grandes objetivos da terapia em Gestalt terapia é a pessoa ir tendo cada vez mais consciência de si, consciência de por que que faz as coisas, pra que faz as coisas, como faz as coisas, porque justamente é isso que a Ana Teresa falou, às vezes numa vivência dessas, né, como a do ouvinte, às vezes você ouvinte realmente tava com essa indisponibilidade, né, que você, ou melhor, você tava buscando esse vínculo e não tava encontrando pessoas indisponíveis, então você foi buscar isso em outro lugar. Só que muitas vezes, gente, a gente faz isso totalmente, de forma assim, totalmente não consciente. A gente não pensa, nossa, realmente eu não tô recebendo afeto dos meus pais, então eu vou procurar afeto em outros lugares e eu vou procurar uma pessoa parecida com o meu pai ou com a minha mãe pra me relacionar. Assim, gente, isso não é uma coisa que a gente pensa, né? Muitas vezes isso acaba sendo. A minha professora usa um termo que eu adoro. Uma agenda oculta que, assim, que a gente vai percorrendo, né, na nossa vida. E eu acho que só o fato, por exemplo, de você já ter consciência de que você não teve, né, esse afeto, talvez, ou essa disponibilidade emocional, já pode até acender um alerta até para você se dar conta ou você perceber. Ah, não, realmente, então, essas pessoas que eu procurava, ou essa pessoa que eu tô agora, né? Você falou que tá com um parceiro incrível, achei ótimo, assim, realmente. Eu não sei se isso ainda é uma questão pra você, né? Essa coisa de você buscar nas pessoas a possibilidade de sair de casa. Mas é uma coisa pra gente ficar consciente, assim, realmente, de por que a gente escolhe, né? As pessoas que a gente escolhe. No geral, não é muito por acaso, não, gente. Mas quanto mais consciente a gente tá de tudo isso, até que a ouvinte falou, né? Ela me parece uma pessoa muito consciente dela, do contexto dela, da história dela. Isso já ajuda pra gente ter escolhas também mais conscientes, assim, no sentido de que a gente tá mais ligado mesmo, né? No porquê que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. E a gente focou, né, aqui nos pontos negativos da história, mas essa ouvinte tem muitos pontos positivos no sentido de
apesar dela ter vivido num ambiente que não era acolhedor, que o pai batia na mãe, que a mãe era ausente, que a mãe não era amorosa, ela atualmente descreve que ela é independente, ela tem um emprego bom e ela mora com um parceiro incrível. Maravilhosa. Então, olha a força que essa pessoa tem para construir uma vida do qual ela se sente bem, apesar de ter um passado que machucou muito ela. Exatamente. E aí uma coisa importante de falar, a gente estava falando de diferenciação e individualização na primeira história, né? Esse é um exemplo de individualização e diferenciação. Porque realmente, assim, você conseguiu. De novo, gente, afeta. Às vezes a gente fica mal com as coisas, com as situações de família e tal. Isso faz parte. Se individualizar não é necessariamente parar de se importar ou parar de ser afetado pelas coisas que acontecem com a nossa família, mas você conseguiu dar essa descolada e criar sua própria vida, né? Mesmo tendo passado por isso tudo. E isso é muito incrível. Então, se você não tinha ainda noção da sua força e resiliência, que esse seja um episódio que talvez te dê esse sinalzinho também, né? Que você consiga perceber isso, que realmente não é uma história fácil e olha onde você tá hoje. E eu acho que um ponto que a gente não pode deixar de falar também é do relacionamento dela com o pai. Uhum. Eu imagino, assim, a gente só tem uma informação, né, que o pai batia na mãe antes dele entrar no novo relacionamento com a madrasta. A gente não tem mais muita informação sobre esse pai. E eu fico feliz que você falou que gosta da relação que você tem com ele, que você se sente mais livre. Assim, eu vejo que a sua mãe talvez tenha ficado com um pouco de ciúme, pelo menos foi isso que me passou a impressão. E aí o que ela fez, né? Ela foi inadequada, porque é como a gente falou, você pode sentir o ciúme, você pode sentir o que você quiser, mas o que você faz com isso é que é a questão. E aí o que sua mãe fez? Ela tentou manipular, ela tentou fazer com que você fizesse o que ela queria. E acabou que o tiro foi pela culatra, né? Pelo que você falou. E além de te machucar, porque a gente não sabe se ela tá mentindo, se ela tá falando a verdade, mas o impacto foi que ela te machucou. E eu fico pensando assim, o quão inábil, né? O quão sem habilidades é essa mãe de saber expressar o que ela sente, expressar as necessidades dela. Porque a necessidade que ela tem é que a filha fique próximo dela, mas ela não faz a mínima ideia de como fazer isso. Exatamente. Muito bem colocado, Ana Tereza, realmente, né? Porque a gente às vezes tem realmente muitas necessidades, só que a questão é a gente saber expressar isso, né? E aí, pra fechar, uma coisa que eu fiquei pensando é que, assim, a ouvinte falou que se importa, né, com esse afastamento, com essas brigas. E aí eu fiquei pensando, assim, se você ainda quer essa proximidade, ouvinte, e que se você quiser tentar manter, né, essa proximidade, é importante você saber que você tem limites em relação ao que você pode ou não fazer para ajudar esse relacionamento, né? Como a gente já falou aqui no podcast, numa relação a gente só tem 50%. Os outros 50% estão com a outra pessoa. Então, se é importante para você investir nesses seus 50% da relação, para tentar manter um vínculo, construir, né, um vínculo com a sua mãe, acho muito legal. Acho que, assim, é você fazer o que faz sentido para você, mas sabendo que, por exemplo, você pode fazer a sua parte, mas você não tem como fazer pela sua mãe, você não tem como mudar a sua mãe. Então, é realmente botar na balança, né? Se faz ou não sentido pra você. De novo, nem eu, nem a Ana Teresa, a gente sempre fala isso nesses episódios de história. A gente não tem a resposta, nossa intenção não é falar o que vocês têm que fazer ou não, mas talvez ajudar nesse processo de você entendendo o que é isso que você quer ou não fazer, né? E pensando em colocar isso na balança, se essa proximidade é uma coisa que é importante pra você e que você quer, tudo bem, mas aí você próxima e sua mãe talvez continuando te tratando do jeito que ela tem te tratado. Isso é uma coisa que, botando na balança, pesa mais pra você manter próxima dela? Ou não? Na verdade, é uma coisa que dá pra então manter uma proximidade, mas com limites aqui e ali, enfim. Só porque eu achei que ela falou que se importa, né? Então talvez ainda faça sentido essa proximidade. Mas lembrando que você só tem 50% nessa relação para poder fazer, né, ali o que faz sentido para você. Os outros 50% estão com a sua mãe. Eu acho que para finalizar, né, eu queria falar assim com você no sentido de, enquanto a gente está gravando esse podcast, eu não sei como tá a sua relação com seu pai, de que você falou que você queria contar a verdade para ele, porque estava cansada de mentir e tudo mais. Não sei se você chegou a ter essa conversa, ou se você não chegou a ter essa conversa,
e a sua mãe fica mudando, né, a história o tempo inteiro, eu acho que você tem que conversar com seu pai se você se sentir confortável. Porque se isso tá afetando a relação de vocês de alguma forma, eu acho que isso tem que ser visto. Se você falou que você gosta da relação que você tem com seu pai. E assim, independente se seja verdade ou não, se isso é algo que tá te incomodando, eu acho que é válido ser conversado. Até para você tirar suas dúvidas. Pode ser que seu pai tenha mais informações sobre isso, ou não tenha informações sobre isso. Então, se é algo que tá te afetando, te afastando do seu pai, vê se vale realmente a pena. Porque algumas vezes pode ser um assunto estressante, né? Uma conversa estressante, você não quer passar por isso. Mas vê os prós e contras e vê se vale a pena. Porque se está te afastando do seu pai, eu acho que é algo que vale a pena para você não se afastar dele e da sua mãe ao mesmo tempo. E quanto à sua mãe, você me fala assim que ela não é tão confiável na história dela, que ela talvez esteja fazendo isso por uma falta de habilidade dela, de se conectar com você. Mas é o que a Ana Luísa falou perfeitamente. Você não é responsável pelo que sua mãe faz ou deixa de fazer. Então não se cobre em relação a isso. Você está dando o seu melhor dentro do que sua mãe permite você dar o seu melhor. Perfeitamente, gente. A Ana Tereza realmente é minha sócia, olha. Episódio de tapas na cara. Hoje a gente tá inspirada. Mas é isso, gente. Esse é o episódio de hoje. Se vocês gostaram, comenta lá na capinha do episódio que tá no nosso Instagram, @podcast Psicologia Sincera. E se vocês quiserem acompanhar eu e a Ana Tereza nas nossas vidas profissionais, pessoais, né, para além do podcast, vocês podem me seguir no @psicóloga Ana Luísa Braz e Ana Tereza no @psi.anacavalcante. E todos esses links, seja para o nosso perfil profissional e para o podcast, vocês vão encontrar aqui. A capinha dos episódios está sempre lá no Instagram, no @podcast Psicologia Sincera. E vocês podem comentar sobre tudo, mandar direct, que a opinião de vocês vale ouro, gente. E mandem história, gente. Não se sintam tímidos, podem mandar história, que a gente adora receber a história de vocês. E a gente se sente muito honrado de vocês estarem confiando na gente para contar essas histórias. Exatamente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.